E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites deste sabadão e na tela aí para vocês duas aumentadas que eu já separei aqui, que estão disponíveis no momento que eu estou gravando, né? Que são muito interessantes. Gols no campeonato alemão, mais de 2,5 e gols também no campeonato inglês, mais de 1,5 aí, duas cotações da Bet Nacional. Link no primeiro comentário fixado, a gente já acertou várias dessas dicas em janeiro. Pegamos odd 20, pegamos odd 11, pegamos ontem no Brasileirão rodada odd 9,50. Então, vamos que vamos aí para poder buscar mais nessa Bet Nacional. Estamos nesse projetinho de buscar as aumentadas de lá, beleza? Mais dicas, como vocês sabem, vão estar no grupo gratuito e hoje o vídeo está repleto de dicas. Então, a única coisa que eu peço para você é se inscreva aqui, deixa o like e vamos embora rodar para vocês os palpites deste sabadão. Vamos embora, pessoal, para os palpites deste sábado. 17 jogos que eu separei para analisar aqui. Então, pessoal, deixa o like aqui e compartilha esse vídeo com um amigo também para a gente poder aumentar a nossa audiência. Se inscreva no canal e me ajude. Eu estou cumprindo meu compromisso aqui com vocês, postando vídeo praticamente todos os dias. Estamos acertando muitos jogos também, pegando muitos greens, odds altas. Então, assim, preciso aumentar a minha audiência aqui. Então, compartilha esse vídeo com um amigo, assiste da conta do titio, da titia, conto com a colaboração de vocês. Eu quero pelo menos 5 mil visualizações nesse vídeo aqui, tá? O melhor número do ano, beleza? Vamos começar com o primeiro jogo do dia, pessoal. Premier League, United contra Tottenham. United pode engrenar aqui a sua quarta vitória seguida e deixar o nosso cabeludo a um jogo de passar a 0, né? É o que todo mundo quer ver, né? Essa saga finalmente do United terminar. Mais do que as vitórias, o United está jogando um bom futebol, o controle de posse e liberdade dos jogadores é o que tem me chamado a atenção, porque esse é um estilo de jogo que é muito difícil de marcar, porque depende de individualidade, de drible, de improviso. São coisas que não são tão treinadas assim. Então o United com esse time ofensivo do jeito que tá, com o Matheus Cunha, com o Diallo, com o Bruno Fernandes jogando muita bola e o Mbeumo finalmente convertendo os gols, é um time muito perigoso, tá? O adversário do United no jogo de hoje é o Tottenham, que engrenou aqui a sua sexta partida sem vencer, mas mais uma partida com muitos gols. O time saiu atrás do City por 2-0, deu o nosso pagamento antecipado, mas acabou buscando o empate aqui e o Thomas Frank muito pressionado e a depender dos resultados de hoje pode sim ser demitido, tá? O jogo de ida desses dois times aqui no turno, na verdade, ficou 2-2, um confronto bastante movimentado, expectativa que deve se repetir. Bruno Fernandes vai tentar se redimir aí após ter tomado um cartão vermelho, é um bom jogador para poder finalizar. Do lado do Tottenham, Dominique Solanke, que marcou gols aí diante do City, foi interessante jogador e chega motivado para essa partida, tá? Pessoal, nesse jogo do United aqui, eu vou recomendar o mais 2,5 gols, cara. Eu tenho um problema com favoritismos seguidos do United. Na Premier League, poucos times estão conseguindo uma sequência grande de vitórias. Terceiro ponto é que eu achei a cotação baixa para o nível do adversário. A cotação estava 1,80, 1,85, eu achava interessante. Está quase 1,55, 1,60. Eu já acho baixo para o nível de risco. Tottenham chega muito pressionado, marca gols fora de casa. 6 dos últimos 7 jogos do United tiveram gols dos dois times. Então mais 2,5 aqui eu acho que engloba os placares mais prováveis e também as zebras. Então essa é a minha primeira dica para hoje, tá? Se tiver alguma coisa no live aqui, a favor do United, estiver jogando muito bem, amassando, a gente vai mandar lá no grupo grátis, mas pro vídeo, mais 2,5 para mim, melhor pedida, beleza? Segundo jogo do dia, jogo do Arsenal contra a equipe do Sunderland. O Arsenal conseguiu mais uma vez ver os seus adversários tropeçarem e abrir 6 pontos de distância, tá? City empatou com o Tottenham, Aston Villa, se não me engano, empatou ou perdeu. Perdeu para o Brentford de 1-0, né? E o United está bastante distante, então o Arsenal está bem tranquilo aqui na liderança. No meio de semana, garantiu a sua classificação para a final da Carabao Cup ao vencer o Chelsea por 1-0 e agora vai ter aqui mais um jogo dentro de casa. O Arsenal venceu os últimos 2 jogos dentro de casa e tem um adversário duro pela frente, mas tem boas condições de conseguir vencer porque tem um time muito forte, muito bem treinado e com uma média muito positiva de gols marcados, tá? Sunderland chega para essa partida aqui após uma atuação muito imponente diante do Burnley, mostrou que realmente o Sunderland hoje é um time de Premier League, o Burnley é um time para poder voltar para a segunda divisão. Um dos times que cede poucas chances aos seus adversários, né? Mas que também, quando enfrenta adversários de nível maior, acaba sucumbindo, né? O Arsenal está invicto nos últimos 13 duelos diante da equipe do Sunderland e contra times promovidos também o Arsenal tem uma solidez muito grande, tá? Mas o Sunderland, olha só, ele só perdeu 3 dos últimos 10 jogos, beleza? Cotação do Arsenal aqui esmagada em 1,20, obriga a gente a pegar aqui um handicap pro Arsenal que tá tomando gols aqui em alguns jogos. Sunderland é um time perigoso aqui,
fora de casa, venceu o Chelsea, venceu o Nottingham, conseguiu segurar o Liverpool e fez gol também diante da equipe do Tottenham. Pessoal, eu também vou no mais de 2.5 gols aqui, contando tanto com gols do Arsenal e também com gols da equipe do Sunderland, tá? 4 jogos do Sunderland nessa liga tiveram mais de 2.5 gols e o Arsenal, um dos melhores ataques da competição. Então, para evitar handicap, respeitando um pouquinho o Sunderland, eu vou nesse mais de 2.5, beleza? Bournemouth e Aston Villa, pessoal, confronto também bem interessante. Para mim também um pouquinho inclinado para o mercado de gols, tá? Bournemouth tá aqui na 12ª colocação, depois de não perder os últimos 4 jogos, conseguir 3 vitórias, deu uma subida boa, eliminou aí, pelo menos momentaneamente, chances de rebaixamento e o objetivo do time, depois de perder tantos atletas também, é se consolidar como um time de Premier League, está jogando muito bem, ótimo treinador, tudo certo de certa forma aqui no time do Bournemouth, tá? Vai pegar o time do Aston Villa que vive um momento de oscilação depois de flertar aí com o título. O time conseguiu só 2 vitórias nos últimos 5 jogos e perdeu os 2 últimos jogos em casa sem conseguir balançar as redes, tá? Camará e McGinn seguem como baixas, além do Tielemans. Então são baixas relevantes e o Oli Watkins é outro também. Então o time do Aston Villa aqui tá bem baleado pro confronto de hoje, embora ainda tenha boas peças. Trouxe o Abraham e ele já chegou fazendo gol. Tem o Buendia que é muito bom, o Sancho, o Rodgers, mas perdeu algumas peças relevantes do elenco, tá? E isso diminui a força do Aston Villa, mas que é um time muito perigoso, que arrisca de fora, que consegue finalizar. Finalizações do Aston Villa, inclusive, sempre é uma boa pedida. Do outro lado do Bournemouth, a gente tem um time que vem numa sequência positiva, mas que defensivamente cede muitas chances, tá? Evanilson tá jogando muito bem, Jimenez também. Inclusive, ele encontrou um jeito, né, de botar Evanilson e Raul Jimenez pra jogar, até porque o time segue sem poder contar com o Kluivert, com o Tavernier e com o Adams, que são 3 jogadores aí muito relevantes para a equipe do Bournemouth, tá? São 2 equipes que têm momentos bons, mas que também tem momentos de oscilação, mas que tem uma média aqui muito alta de gols marcados, de gols sofridos e de um jogo que tende a ser bastante movimentado. Mais de 2.5 gols para mim também é a melhor pedida desse jogo e a minha indicação para essa partida, beleza? O Burnley recebe a equipe do West Ham e, cara, o Burnley, ele é um caso complicado mesmo, tá? Porque ele consegue um bom jogo diante do United, ele consegue segurar o Liverpool, ele segura o Tottenham e aí pega o Sunderland, que teoricamente é um adversário que era pra ser do mesmo nível, os dois subiram, e ele é amassado, não só amassado, né? Ele praticamente não consegue chutar, chutou só 5 vezes, perdendo praticamente desde o primeiro tempo, então o time foi amplamente dominado. Isso não retrata muito do que são algumas atuações do Burnley, que mesmo fazendo uma campanha muito ruim, muitas vezes se mostra competitivo durante as partidas. E agora vai ser testado aí contra esse West Ham que tá querendo, né? O West Ham, tem uma coisa que ele tá querendo. Ele conseguiu 2 vitórias seguidas, chegou a estar vencendo a equipe do Chelsea, mas acabou tomando a virada e agora tá 6 pontos aqui da equipe do Nottingham Leeds, que inclusive se enfrentam daqui a pouquinho aqui no momento que eu tô gravando. O West Ham tem o Summerville que tá jogando muito bem, tem o Bowen que é um ótimo jogador, mas também tem uma inconstância defensiva que é a tônica do time durante toda a temporada. Não tem mais o Lucas Paquetá, e vai ter um jogo aqui que é um jogo de extrema necessidade, tá? É um jogo nervoso, jogo de 6 pontos e um jogo de 2 times aqui que tem mostrado coisas fracas neste campeonato, beleza? 5 dos últimos 6 jogos do Burnley tiveram ambas as equipes marcando e mais de 3.5 gols. O West Ham também tiveram 15 gols marcados nos 15 primeiros minutos. É a maior marca da liga, tá? E 5 dos últimos 6 jogos do West Ham também tiveram ambas as equipes marcando. Então, num confronto de 6 pontos de extrema necessidade com tendência a gols, o mais 2.5 também é uma pedida. Então, hoje é o dia do mais 2.5 gols aqui na Premier League, beleza? Inclusive, vou relembrar para vocês aqui, ó, aumentada da Bet Nacional, mais de 1.5 gols em todos os jogos aí, odd 5,50, tá bem interessante. E eu vou colocar na tela aí para vocês, tá? Fulham e Everton, pessoal, 2 bons times, tá? Fulham vem de uma derrota digna diante do United, vendeu caro, conseguiu jogar bem, conseguiu finalizar, mas defensivamente, um dos grandes problemas do Fulham, principalmente fora de casa, né, que acaba sofrendo muitos gols. Mas um time bem treinado, que propõe o jogo e que consegue agredir bastante o adversário. Raul Jimenez está jogando bem, Harry Wilson, grande destaque desse time, que hoje não vai poder contar com o Lukic, é a principal baixa do time. Em dúvida está o Rodrigo Muniz, o atacante brasileiro. O Fulham só tem 3 derrotas nos últimos 10 jogos e só uma delas aconteceu dentro dos seus domínios, tá? É um time, como eu falei, bastante digno. O que ele tomou do Leeds foi no finalzinho, então vou até filtrar aqui o casa fora pra gente ter uma noção de quão bem ele joga dentro de seus domínios, tá? Ele perdeu pra Arsenal, perdeu pra City e perdeu pra Crystal Palace. Veio numa sequência aqui de 4 jogos de invencibilidade, dentre eles um jogo diante do Liverpool, diante do Chelsea, ok, o Chelsea teve um expulso, e diante do Brighton, essa vitória veio no finalzinho, a gente tava nela inclusive, tá? O Everton, por sua vez, vem jogando bem, principalmente fora de seus domínios, é um time que marca forte,
que cede poucas chances e que tá jogando bem, tá? Muitos dos desfalques do time voltaram e reforçaram o time, não à toa. O time voltou a ter resultados positivos, né? O Everton vem de um empate diante do Brighton e antes disso um empate diante do Leeds, tá? É um confronto realmente muito parelho, não à toa os dois times estão muito próximos aqui na tabela, é nono contra décimo, número de gols do ataque do Fulham um pouquinho melhor defensivamente, o Everton é quem vai melhor, então um confronto muito inclinado para um empate aqui, mas para um empate com gols, tá pessoal? Os 5 dos últimos 6 jogos do Fulham tiveram ambas as equipes marcando, o Everton tem um dos melhores desempenhos fora de casa, tá? Marcando muitos gols, e o Fulham em casa tem uma estatística de gols bastante positiva também, então mais de 1.5 gols aqui para mim, a melhor pedida desse jogo. Queria uma cotação um pouquinho mais alta para pegar o empate no do Fulham, mas não temos, né? Então, bola pra frente. Seguindo em frente, a gente tem o Wolverhampton pegando a equipe do Chelsea. O Wolverhampton vem de uma atuação aqui, mais uma vez, fraca diante do Bournemouth, mas foi uma atuação, se eu não me engano, onde o Wolverhampton conseguiu produzir e teve muitas chances, né? Foram 12 chutes aqui, 7 no gol, maior número, acho que, do Bournemouth, do Wolverhampton na temporada, mas o gol acabou não saindo, né? Ou seja, o Wolverhampton segue elevando o seu nível de desempenho, mas ao mesmo tempo, né, segue sem conseguir vencer. O adversário, por sua vez, é o Chelsea, que vem da derrota pro Arsenal na Carabao Cup, mas vem numa sequência de 3 vitórias na Premier League, e agora o objetivo do time é terminar aqui entre os 4 primeiros, foi ultrapassado pelo United para poder voltar para a Liga dos Campeões, tá? O Chelsea tomou esse baque, mas é um time que tá com a volta de jogadores importantes e que tá jogando muito bem nas partidas. Algumas baixas do Chelsea aqui não incluem jogadores muito relevantes, então hoje o Chelsea, com seu estilo ofensivo, com seu meio campo muito sólido, tem boas chances diante da equipe do Fulham, tá? Eu acho que tem até pagamento antecipado nesse jogo. O Wolverhampton peca demais no lado defensivo. Defensivamente vem de 3 jogos sem conseguir fazer gols, ou seja, ele vai fazer um gol no Chelsea aqui, mas a gente vai pegar a vitória do Chelsea aqui, placar mais provável 2-0, 2-1 para a equipe dos Blues, tá? Um bom favorito com uma boa cotação mesmo fora de casa, eu acredito no Chelsea. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Newcastle pegando a equipe do Brentford, e o Newcastle acabou eliminado da Carabao Cup, teve aí a sua chance de defesa do título, né, perdida, e agora resta juntar os cacos e brigar na Liga dos Campeões e também na Premier League, onde ele já tá ficando cada vez mais distante aqui dos times que estão nas primeiras colocações. Mais do que isso, o Newcastle tá sofrendo bastante com os desfalques também. O Bruno Guimarães é dúvida, além do Anthony Gordon e também do Maio. O Charles Livramento, Carf e Joelinton são baixas já confirmadas, e isso tudo acaba minando o Newcastle, que não à toa tá tendo uma sequência aqui de 3 jogos sem vencer, sofrendo gols aqui na grande maioria dos confrontos. Ofensivamente eu quero destacar o Issa, que participou de 5 gols aí nos últimos jogos, e que tá sendo um dos principais nomes desse ataque do Newcastle, que ainda conta com o Ultimate, né? Só que ó, ele está meio que revezando, e também tem o Barnes e o Elanga, que joga muito bem, além do Sandro, que tem boas chegadas. O adversário, por sua vez, é o Brentford, que acabou de conseguir uma grandíssima vitória diante da equipe do Aston Villa fora de casa com um jogador a menos, tá? O Burnley segue sendo um time muito competitivo, Igor Thiago fazendo grandes atuações. Hoje a principal baixa é o Shade, excelente jogador, mas Dansgaard, Jensen e Otarra voltam, né? Voltam não, compõem esse trio ofensivo de um time bastante perigoso, beleza? Newcastle em casa joga o seu melhor futebol, embora não tenha sido incrível nas últimas partidas aqui, tem um desempenho que ele é positivo com só uma derrota nos últimos 10 jogos, perdeu para Aston Villa e perdeu para Arsenal, o que de certa forma é normal. O Brentford alterna vitórias e derrotas fora de casa, algumas atuações boas, outras ruins, mas com uma tendência de gols. Eu não vou pegar o mais de 2.5 aqui, porque esse jogo pode ser um pouquinho mais travado, mas o mais de 1.5 ao vivo aqui para mim é a melhor pedida. O Newcastle venceu só um dos 10 jogos de times que estão à parte de cima, então perigo para apostar no Newcastle, ainda mais que está com algumas baixas. Sofreu 22 dos 33 gols no segundo tempo, então o time que está cansando, e isso fala também sobre as lesões que o time está tendo. E o Brentford como visitante, né, só um dos últimos 8 tiveram ambos os times marcando gols, mas todos os jogos do Brentford, os últimos 10 fora de casa, tiveram mais de 1.5 gols. Então a gente tá bem defendido nessa que pra mim é a melhor pedida. 1-1, 2-1 para um dos lados, 2-0, os placares mais prováveis aqui, ok? Barcelona e Mallorca, pessoal, esse é um jogo que eu coloquei aqui só pra poder fazer uma ressalva de que o Barcelona ele tá numa sequência de jogos muito grande. Eu vou até filtrar todos os jogos de todas as ligas pra gente ver quantos jogos o Barcelona já fez em janeiro. Então ele já jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidas
em pouco mais de 30 dias. É muita coisa, essa vai ser a 11ª, então começa a rodar elenco, começa a faltar perna, começa a desgastar. Não à toa o Barcelona toma gols em praticamente todos os jogos, tá? Agora, ofensivamente é um time que produz muito bem e obviamente a gente pode contar bastante com gols. O Mallorca, por sua vez, vem também fazendo jogos bastante movimentados. Então, assim, eu não gosto de handicap esticado pro Barcelona, mas ao mesmo tempo, né, o Mallorca é um time que pesa para poder sofrer bastante gols. Então, cara, mais de 2.5 aqui ao vivo é a única coisa que dá para poder fazer, ou uma vitória do Barcelona ao vivo em 1,60 e cuidado com handicaps esticados, porque o Barcelona tanto tá tomando gols quanto vem numa sequência de jogos muito grande que acaba desgastando, ok? Indo pro campeonato italiano, pessoal, a gente tem Genoa e Napoli aqui. Campanha do Genoa, uma campanha irregular, o time está em 16º, mas se eu não me engano está a 6 pontos da zona de rebaixamento, então a situação ainda é um pouquinho tranquila, tá? O time estava conseguindo um empate diante da Lazio, tomou o gol no finalzinho, inclusive tinha aumentado 3,65 aqui, inacreditável nesse jogo, né? Acho que era nesse mesmo que acabou vindo. E o Genoa, ele é um time que ele é bastante irregular, e ele joga o seu melhor, pelo menos dentro de casa, onde ele consegue produzir um pouco mais, somar pontos, mas ele vem numa sequência aqui só com 4 derrotas nos últimos 10. Mas para quem que são? Para os melhores, né? Perdeu para Lazio, perdeu para Inter e perdeu para a equipe da Atalanta. Conseguiu vencer alguns times piores, o ponto positivo aqui é só diante da equipe do Bolonha, tá? Napoli, por sua vez, chega numa sequência aqui fora de casa com derrota e também com empate no Copenhague e empate diante da Inter. O Napoli se recuperou da eliminação da Liga dos Campeões, vencendo a Fiorentina por 2-1, confronto que foi bastante apertado, mas que mostrou que o Napoli ainda vai brigar por algumas coisas nessa temporada, tá? A lista de baixo ainda segue com David Neres, De Bruyne, Di Lorenzo e Gilmour, e em dúvida ficaram Anguissa, Milinkovic, Savic e Politano. Se esses três voltarem, o time realmente fica muito mais forte e a tendência é que o Napoli se recupere e termine aí, pelo menos com uma vaga de Liga dos Campeões. Em relação a título, vai ficar um pouquinho complicado. O Napoli tá invicto nos últimos 7 duelos diretos, com 4 vitórias e 3 empates, tá? E marcou 2 ou mais gols em todas essas vitórias, beleza? O 14 jogos do Genoa recente, a gente teve aí mais de 2.5 gols, mas do lado do Napoli, apenas 3 dos últimos 12 jogos tiveram ambas as equipes marcando gols. Sendo a equipe o melhor time, mas com algumas baixas, eu vou recomendar aqui, pessoal, o empate anula da equipe do Napoli diante da equipe do Genoa, tá? Não é a grande maior das cotações, mas eu acho que a gente fica bem defendido aqui de uma eventual zebrinha apoiando o melhor time, ok? Fiorentina e Torino, pessoal, a gente tem aqui uma briga, né, de a Fiorentina que tá desesperada para poder fugir do rebaixamento, mas que melhorou bastante seu futebol recente. A Fiorentina tava com 2 pontos até pouco tempo atrás e tá numa arrancada boa aqui, com futebol ofensivo, vendendo caro seus resultados e conseguindo aqui fazer alguns gols. Defensivamente se porta mal e hoje vai ter aqui o confronto diante da equipe do Torino, que segue a mesma toada, mas tá no meio de tabela mais pra cima, começou o campeonato um pouco melhor. Acabou de ser eliminado na Copa da Itália pra Inter, desgaste de jogo de meio de semana, e tem mais um jogo fora de casa onde o Torino não costuma ir bem, né? O desempenho do Torino fora de casa aqui tá bem abaixo, tá? São 2 times irregulares aqui, pessoal, e a tônica desse jogo é um tônico de jogo um pouco nervoso, com 2 times aqui que cometem erros, mas que tem alguma qualidade ofensiva. Eu vou recomendar o mais de 1.5 gols ao vivo aqui nesse jogo. A média de 2.5 não é tão alta, mas de 1.5 aqui tá bem sustentada com 70% dos jogos, então para mim, melhor pedido, ok? Campeonato alemão, a gente começa com Heidenheim contra a equipe do Hamburgo. Luta aqui contra o rebaixamento para ambos os times, tá? O Hamburgo tá em 13º, mas só 1 ponto acima do Mainz. Então, assim, até o Augsburg e Colônia, pessoal que tá olhando muito mais para baixo do que para cima, tá? O Heidenheim, ele é um dos times mais fracos desse campeonato, ele acabou de perder em casa para a equipe do Leipzig por 3-0. No último final de semana, ele perdeu para o Borussia por 3-2 e foi aqui a sua 6ª derrota nos últimos 10 jogos, tá? Tônica dos jogos do Heidenheim tem sido de erros defensivos e de tentar produzir alguma coisa no lado ofensivo, principalmente nos jogos em casa, que é onde o time consegue jogar o seu melhor futebol. O Hamburgo, por sua vez, vem de 3 empates, um dos times que mais empata nessa Bundesliga, né? E não conseguiu vencer, acho que ninguém como visitante nessa Bundesliga, tá? O time vem aqui de um empate milagroso diante da equipe do Bayern, não sabe nem como é que ele conseguiu esse empate aqui, e o time que ora alterna alguns jogos mais movimentados e outro menos, tá? 7 dos últimos 9 jogos do Heidenheim tiveram, ambas marcam. Os últimos 5 jogos do Heidenheim em casa tiveram mais de 2.5 gols
E o Hamburgo é um dos times que mais tem média ofensiva também. Então vamos, como de prática, para o alemão, mais 2,5 gols a pedida aqui nesse primeiro jogo, beleza? No segundo jogo a gente tem o Mais recebendo a equipe do Augsburg. O Mais conseguiu uma vitória espetacular diante do Leipzig fora de casa. E a sequência positiva, mostrando que a troca de técnico foi efetiva para essa equipe, tá? Agora vai pegar a equipe do Augsburg, que segue com o mesmo momento positivo, né? Vencendo em sequência o Bayern de Munique fora de casa e o São Paulo dentro dos seus domínios. Se eu não me engano, essa vitória de São Paulo aqui foi de virada, tá? São dois times que chegam com um viés positivo aqui para essa partida, com ânimo, mas também que vão encontrar adversários bastante dignos pela frente. Então, confiar em um dos dois aqui acaba sendo um pouco complicado, né? O Mais, ele tá como favorito aqui pelas casas, muito por conta do fator casa, mas também pelo bom futebol que tem apresentado recentemente. Os últimos 5 jogos do Mais tiveram, ambas marcam, mas as partidas do Mais têm a menor média da liga com 2,3 gols. Então, sendo um confronto um pouquinho mais equilibrado, eu vou recomendar o mais de 1,5 gols ao vivo. E olho nos cartões desse jogo também, tá, pessoal? Porque a média desse time é a mais alta da liga, 4,5 cartões aqui nesse jogo, ok? São Paulo e Stuttgart coloca frente a frente aqui um time que tá, para mim, dos condenados aqui ao rebaixamento. Acho que o São Paulo dificilmente escapa, só tem 14 pontos, uma das melhores médias de gols aqui da liga, com apenas 18, 34 sofridos, e pega o todo poderoso Stuttgart. O São Paulo perdeu os 2 últimos jogos, acabou de ser trucidado pelo Bayern no meio de semana, então tem um desgaste de jogo, mas o Stuttgart também tem desgaste, só que diferente do São Paulo, o Leverkusen meteu 3, o Stuttgart fez 3 diante do Kiel, o time da segunda divisão, e conseguiu vencer de forma tranquila. A gente acertou as 2 dicas, a gente estava no Leverkusen menos de 2,5 gols no primeiro tempo, repetiu a dica e ganhou no Stuttgart também. Foi a 4ª vitória seguida desse time que tá jogando como música, né? A produtividade ofensiva do Stuttgart tá absurda, o time muito perigoso, conseguindo converter as chances de gols e chegando aqui. O Ondavi jogando muito bem, Furch também. Então o Stuttgart é um time muito perigoso e para mim o favorito para essa partida, tá? 7 dos últimos 9 jogos do São Paulo tiveram ambos os times marcando as redes, mas o Stuttgart tá numa toada tão positiva aqui que eu vou recomendar a vitória do Stuttgart, 2-0, 2-1, os placares mais prováveis aqui, e eu vou apoiar os visitantes aqui nesse jogo, ok? Freiburg e Werder Bremen, pessoal, confronto interessante aqui também. Werder Bremen acabou de trocar de treinador, tá? Depois do empate no finalzinho diante da equipe do Gladbach. Esse aqui também trouxe um ambas marcam odd de 11 pra gente no final de semana passado aqui lá na Bet Nacional, inclusive na tela aí pra vocês aumentadas da Bet Nacional de gols aí, de vitórias pra esse fim de semana, beleza? O Werder Bremen é um time que é bastante oscilante nessa temporada, muitas vezes não consegue produzir no lado ofensivo, mas agora tem a mudança de treinador, vamos ver como é que o time vai se sair. Freiburg, por sua vez, vem de 2 derrotas, uma na Liga e outra pro Stuttgart, que é um time muito forte, mas o Freiburg tá jogando muito bem, principalmente nos jogos dentro de casa, né? Não à toa ele vem de 3 vitórias e com 8 nos últimos 10 confrontos, tá? É um time que tem um time bastante acertado, consistente, totalmente o oposto do que a gente tem visto no Werder Bremen, que vai ter a injeção de ânimo, mas é basicamente só o que o time tem no momento, né? O histórico é bem positivo, já que o Freiburg venceu os últimos 3 duelos diretos sem sequer sofrer gols e 3 dos últimos 14 jogos do Freiburg na liga tiveram ambas marcas, então um pouquinho de alerta aí para esse jogo, tá? Mas com o favoritismo aqui jogando em casa, apostar na vitória do Freiburg é a melhor pedida. Se tiver um pezinho atrás, pega o menos 0,25 aqui para poder ficar defendido em caso de empate. Para poder seguir em frente, temos aqui Wolfsburg contra a equipe do Borussia Dortmund e a distância do Borussia pro Bayern, que era de 11, tá em apenas 6 pontos. E o Borussia Dortmund, ele é encantador, cara. É um time muito bem treinado, muito sólido e muito perigoso, tá? Os resultados não estão refletindo quão bem tá jogando o Borussia. E muitos desses resultados melhores são principalmente dentro de casa, ao invés de fora de casa. A maior dificuldade do Borussia está realmente nos jogos fora. O Wolfsburg, por sua vez, chega aqui após algumas partidas boas, perdeu só 2 dos últimos 5 para 2 times fortes e tem feito jogos bastante movimentados, tá? O Wolfsburg está no momento na 14ª colocação, ainda um pouquinho ameaçado por rebaixamento, né? O Dortmund chega para esse jogo aqui após um jogo de virada diante do Heidenheim, e foi mais um jogo onde o Dortmund acabou sofrendo gols, mas chega numa toada muito positiva tanto do seu ataque quanto da sua defesa, tá? Vou confiar na vitória do Dortmund aqui, pessoal, de 1,72, a linha de 2,5 gols tá 1,57, e eu acho que
os gols ele vem principalmente com uma vitória do Dortmund. Então o Dortmund tem grande chance de vencer por 2-0, 2-1. Ainda a gente pega também com a vitória do Dortmund placares menores, né? 2-0, 1-0. São mais difíceis, né? Até porque, como eu falei, 11 dos últimos 12 do Wolfsburg tiveram gols dos dois times. Mas o Borussia tá jogando num nível tão elevado que eu acho que mesmo fora de casa, com os erros que o Wolfsburg tem cometido, podem fazer com que o Dortmund vença aqui. E pode dar até um pagamentozinho antecipado aqui também. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Gladbach pegando a equipe do Leverkusen. Gladbach que vive um momento grande de oscilação no campeonato, né? Nem vem conseguindo imprimir um jogo bom, vem titubeante aqui na temporada e já tá ficando cada vez mais longe aqui das primeiras e olhando muito mais para baixo, já que tá só 3 pontos à frente do Mainz. Então o Gladbach no momento a situação é para fugir do rebaixamento, tá? Mais do que isso, né? O time que defensivamente tem se portado muito mal, sofrendo gols aqui em praticamente todos os confrontos, não à toa a média do time de gols sofridos está em quase 2 por partida, contrastando com os ataques que foi muito produtivo em anos anteriores, está muito abaixo do que foi, tá? O Gladbach chega para essa partida aqui após mais um resultado ruim, foi um empate diante da equipe do Werder Bremen, né? Tava vencendo no finalzinho, não consegue segurar, só venceu 2 dos últimos 4. Dentro de casa, porém, né, os resultados são um pouquinho melhores, né? Nada demais, mas tem 3 vitórias aqui e com muitos jogos conseguindo marcar gols. Leverkusen no meio de semana conseguiu pegar o... Qual que foi? São Paulino, né? Fez por 3-0. Foi a 4ª vitória seguida do Leverkusen, a 3ª sem sofrer gols. Então, temos aqui de um lado um Leverkusen que está sofrendo poucos gols e conseguindo fazer muitos, enquanto o Gladbach tá tomando gols em quase todos os jogos e praticamente não sofrendo gols. Eu vou de menos 0,25 do Leverkusen aqui, pessoal, protegendo metade em caso de empate. O time tem um DNA bastante ofensivo, conseguindo marcar muitos gols, tramas ofensivas, Patrick Schick, Grimaldo, grandes jogadores. O Gladbach não venceu na liga ainda, quando os times começaram a rodada na parte de cima da tabela. São 3 empates e 7 derrotas. 4 dos últimos 5 jogos do Gladbach tiveram mais de 2,5 gols, mas muito mais dos adversários do que do Gladbach. E o Leverkusen vem se mostrando aqui um bom visitante. Então esse menos 0,25 tá bem defendido também. Para poder finalizar, pessoal, só quero chamar a atenção para esse jogo do Flamengo aqui, uma cotação de 1,06. Muito cuidado, tem 2 pontos aqui para essa partida. O Flamengo ele vai querer dar uma respostinha aqui, não só porque ele não quer cair no Carioca, e também porque empatou diante do Inter, mas a gente tem que ver qual Flamengo que vai a campo. Esse é o grande ponto aqui, tá? Se vier um Flamengo titular, acho que o Flamengo vai entupir o Sampaio Correia, mas se vier sub-20 de novo, muito cuidado. Então eu tô colocando esse jogo aqui não como dica de bet, mas como asterisco para você ficar bastante atento às informações. Confirmou os titulares, eu acho que pode pegar o Flamengo para vencer por 2. Agora foi os reservas, pezinho atrás, tá? Mas o Flamengo é grande favorito aqui, as cotações inclusive já estão refletindo isso, beleza? Então finalizamos aqui os nossos palpites, né? Estamos aí com quase 30, 40 minutos de vídeo aqui, agora eu vou editar e tá na tela aí para vocês o nosso também bilhete da rodada, tripla de artilheiros e, como sempre digo para vocês, no nosso grupo gratuito tem muito mais dicas nesse final de semana, beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo, a gente se vê muito em breve no próximo. Um forte abraço e boas bets neste sabadão.